pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa linda chemise. Você pode usar ela assim solta ou com o cinto amarrado na cintura, que vai dar um lindo destaque à peça. Todo o acabamento da peça ficou perfeito. Vejam, o acabamento da manga ficou com uma bainha na largura de 2 centímetros. O acabamento também da gola fechou bem certinho no pescoço. Os botões também, deu um lindo destaque à peça acompanhando a cor da listra do vestido. As pences também abaixo da cava. Como eu havia prometido na semana passada que hoje eu postaria o vídeo de como fazer a chemise, então hoje eu vou postar o vídeo de como fazer a chemise. Então vamos juntos comigo ao passo a passo? Então pessoal, para montar a chemise, eu iniciei montando pela parte da vista, pela parte da frente. Então, um lado da chemise, o lado direito, eu já prendi todo com alfinetes. Agora eu vou prender o lado esquerdo da peça. Para fazer essa dobra, eu já passei a ferro. A dobra maior eu deixei com 3 centímetros. E a parte menor, que ficou embutida, eu deixei com meio centímetro. Então, o lado direito eu já prendi todo com alfinetes e deixei 3 centímetros de largura essa vista, para depois fazer o caseado e pregar o botão. Então, iniciei prendendo também esse lado. Iniciei de cima para baixo, porque na hora de pespontar, eu vou pespontar de cima para baixo. Aí os alfinetes ficam na posição contrária, para não espetar as mãos. Antes de colocar os alfinetes, dei uma conferida, medindo com a fita. Então, iniciei colocando o alfinete na parte superior. Se você achar melhor, você também pode alinhavar. Fica mais fácil para costurar. Então, eu coloquei um alfinete na parte superior e fui coloquei em toda a margem da vista. Sempre ajeitando bem a vista, bem na dobra onde eu passei a ferro. Ajeitando e colocando os alfinetes. Se você prender com alfinetes ou alinhavar, a vista não vai ficar torcida. Como esse tecido aqui é um tricoline, ele senta bem na hora de pespontar. Mas quando é um tecido que tem mais caimento, como um crepe com elastano, então tem que cuidar bastante no pespontar para não torcer. Então, após colocar todos os alfinetes na vista, é só levar na máquina e pespontar por cima. Eu vou pespontar do lado do avesso. A peça já está toda alfinetada para fazer o pesponto. Eu deixei a vista com 3 centímetros para fazer um bom transpasse na parte da frente. Vou juntar mais os botões na hora de casear. Então, iniciei pespontando o lado esquerdo da peça. Tirei o primeiro alfinete e iniciei costurando de cima para baixo. Fiz uma costura bem pela beirada da vista. Aqui eu acompanhei sempre a listra do tecido, porque como ele foi cortado na orelha, então a listra ficou bem certinha na costura. Mas quando é um tecido liso, você deve acompanhar costura bem pela beirada da vista. Fui tirando os alfinetes, ajeitando a vista e costurando. Dei uma puxadinha também na parte superior, segurando firme a parte superior e inferior e costurando. Costurei até o final. O mesmo procedimento que eu fiz desse lado, eu fiz do outro também. Mas do lado direito eu comecei de baixo para cima. A costura ficou perfeita, bem retinha. Então vamos para o lado direito. Tirei o primeiro alfinete, dei uma conferida com a fita na medida. Como eu estava com 3 centímetros certinho, então iniciei costurando. Arrematei o início da costura, tirei o segundo alfinete e fui costurando em toda a vista. Após finalizar a costura nas duas vistas da parte da frente, fechei os ombros da peça. Primeiro eu fechei na reta e depois chuliei na overlock. Fiz uma costura na largura de 1 centímetro. Fechei o primeiro ombro e o segundo também. Após fechar os ombros, levei na overlock e passei uma costura para fazer o acabamento. E depois preguei a manga na reta. Essa manga que eu vou pregar na peça é uma manga sem franzido, então ela tem que encaixar certinho na cava. Após fechar os ombros e chulear na overlock, preguei as mangas na reta. Para pregar as mangas na chemise, eu marquei a cava da parte da frente na peça e na manga. Para pregar o lado certo, fiz a marcação com um pique. Então, iniciei pregando primeiro pela parte da frente. Frente manga e frente chemise. Iniciei fazendo a costura na largura de um pé de máquina, sempre acompanhando a costura. A costura do ombro tem que ficar virada para a parte das costas. Então eu fui ajeitando e fui costurando, encaixando bem na cava da peça.
Após pregar a primeira e segunda manga, levei a peça na overlock para fazer o acabamento da cava. Então, após fazer o acabamento nas cavas da peça, eu marquei as pences que vai abaixo da cava. Acompanhei as marcações pelo molde da peça. Então, eu risquei com um giz. Após riscar, iniciei costurando. Dobrei a pence 1 centímetro de cada lado. Então, preparei os dois lados da chemise. Após fazer a primeira e segunda pence, iniciei fechando as laterais. Iniciei costurando pela manga. Juntei bem as duas partes e costurei até a cava. Essas costuras da cava você pode virar uma para cima e outra para baixo. Assim elas vão encaixar bem. E a pence eu virei para baixo também. Após fechar o lado direito da peça, fechei o lado esquerdo. Iniciei fechando novamente pela manga. Após fechar as laterais do vestido chemise, levei na overlock e chuleei para fazer o acabamento. Após chulear, o vestido já está pronto para fazer o acabamento. Continuando a costura, vou preparar a gola para pregar na peça. Com a chemise fechada, ela ficou com uma boa caída de ombros. Após fechar a chemise, na reta iniciei preparando a gola. Com uma parte da gola e uma parte do colarinho já entretelados e passado a ferro, iniciei costurando na reta. Iniciei pespontando essa parte do colarinho, que essa parte vai ficar por dentro do lado do avesso da peça. Após pespontar essa parte do colarinho, eu preparei a gola. Juntei as duas partes e fechei. Esse colarinho vou deixar à parte para fazer o acabamento no final. Juntei as duas partes da gola e iniciei costurando. Fiz uma costura na largura de um pé de máquina, que no final da gola levantei o pé calcador e continuei costurando. Essa gola com colarinho é bem simples e fácil de fazer. Se a gola estiver cortada na medida e o colarinho também, não vai dar diferença ao fechar, a gola vai ficar perfeita. Então, após fechar a gola, cortei essas pontas para fazer o acabamento e desvirar ela do lado direito. Então, após costurar, desvirei a gola do lado direito. Essas costuras você pode passar a ferro para assentar melhor, mas como esse tecido de tricoline ele senta bem no costurar, então eu já costurei por cima sem passar. Abri bem as costuras e fiz uma costura na largura de um pé de máquina, fiz um pesponto na gola. Abri bem as costuras também na parte superior e continuei costurando, ajeitando bem a gola para costurar. Após preparar a gola, fazer o pesponto, medi ela ao meio com um pique. Fiz uma costura também na parte inferior da gola, fechando ela. Ao finalizar esse pesponto na gola, medi ela ao meio e fiz um pique. Fiz um pique também nos dois colarinhos. Após fazer essas costuras, dei uma recortada nas pontas, acertando bem a gola para não dar diferença na hora de pregar. Esses colarinhos, no corte, um ficou com as listras desencontradas. Então, como tinha sobrado uma tira de tecido, então eu cortei a outra parte do colarinho. Após marcar os colarinhos ao meio, preguei na gola. Juntei os dois, coloquei o lado entretelado do colarinho do lado entretelado da gola. Juntei bem os dois, preguei bem ao meio. Iniciei costurando bem no meio da gola, do ponto marcado onde eu fiz os piques. Juntei bem certinho as três partes e iniciei costurando do meio. Fiz essa primeira costura até o final de um lado da gola. Fiz a costura por cima do lado entretelado, que esse lado ficou menor porque já tem o acabamento, ou pesponto, que fica pelo lado do avesso da chemise. Então, após costurar um lado, costurei o outro também. Juntei bem as três partes, acertando bem a gola para não escapar, e fiz a costura por cima, acompanhando com o pé calcador bem por cima da curva do colarinho. Após fechar, desvirei a gola do lado direito, passei a ferro e fiz outro pique nesse lado do colarinho. E fiz um pique também no meio do decote. Iniciei costurando pela beirada da vista. Juntei bem essa parte do colarinho que não tem entretela e essa sobra de tecido que ficou para fazer o acabamento e fiz a costura na largura de um pé de máquina, arrematando o início da costura
Juntei bem os dois piques do colarinho e da gola e continuei costurando, virando as costuras do ombro para a parte das costas. Juntei bem as duas partes no final e continuei costurando. Dei uma puxadinha no colarinho para encaixar bem no decote da peça. Fiz o acabamento bem por cima dessa sobra de tecido novamente. Após pregar a gola na peça, desvirei ela do lado direito e levei e passei a ferro para assentar bem as costuras. Após passar, é só pespontar. Então, essa parte aqui do colarinho, ela vai ficar embutida por baixo, assim, dentro do colarinho. E aqui no meio do colarinho, eu medi bem o meio e marquei com um giz. Coloquei a marcação bem em cima do pique e prendi com um alfinete, bem em cima da costura. Se você achar difícil pespontar assim, você pode alinhavar, fica mais fácil para costurar. Ao iniciar a costura, embuti essa parte bem para dentro do colarinho e iniciei costurando, colocando essa parte de cima bem por cima da costura anterior, colocando para dentro do colarinho e costurando. Essa costura eu vou fazer em volta de todo o colarinho. Então, ao chegar aqui no meio, tirei o alfinete e continuei costurando, sempre ajeitando bem a gola e costurando. Aqui no final da gola, embuti para dentro novamente essa sobra de tecido da vista e do colarinho e continuei costurando. Mas para fazer o acabamento, eu peguei uma chavezinha de fenda e coloquei essa sobra de tecido para dentro para fazer o acabamento. Então, ajeitei bem essa parte da vista e continuei costurando. Ao finalizar essa costura aqui na parte de cima do colarinho, é só segurar firme as duas peças da parte da gola e costurando. Finalizando a costura bem em cima da costura anterior, fazendo o acabamento da curva bem certinho. Ao finalizar a costura na gola, o acabamento ficou perfeito. As listras do colarinho ficaram bem alinhadas. Vejam, esse é o resultado da gola pronta. Continuando a costura, fiz a bainha das mangas. Dobrei o tecido 2 vezes e fiz a bainha na largura de 2 centímetros. Com uma fita, medi toda a extensão da bainha e continuei costurando. Se você achar melhor, você também pode passar a bainha ou colocar um imã ali do lado do precalcador para servir como guia. O mesmo procedimento que eu fiz nessa manga, eu fiz na outra também, sempre medindo com a fita. Continuando a costura, fiz a bainha na outra manga. Dobrei o tecido novamente 2 vezes e fiz a bainha na largura de 2 centímetros. Após finalizar as bainhas nas mangas, fiz a bainha embaixo, a bainha inferior. Essa bainha da parte inferior da chemise, eu passei a ferro. Então, eu deixei ela passada, dobrei o tecido 2 vezes, que fica mais fácil para fazer a bainha. Como ela tem uma leve curva embaixo, então eu passei. Fica mais fácil para costurar e a bainha não vai ficar torcida. Como essa bainha é fina, então eu deixei ela na largura de um pé de máquina. O acabamento de uma peça sendo bem feito, a peça pode ser simples, mas o acabamento bem feito, ela vai ficar com toda a diferença. Aqui na lateral da chemise, essa costura eu encaixei bem uma com a outra ao fazer a bainha e continuei costurando, sempre ajeitando e costurando. Como o tecido já está passado, fica bem fácil para costurar. Ao finalizar a costura aqui no final, cuidar para não sobrar tecido da bainha. Então, arrematei o final da costura e finalizei. Após finalizar a costura, esse é o resultado. A bainha ficou perfeita. Agora é só casear e pregar os botões. Os botões que eu vou colocar na peça são esses botões amadeirados, que eles combinam com a listra do tecido. A medida desses botões são de 13 milímetros. Então, eu vou fazer o caseado na peça, acompanhando o tamanho dos botões. Para fazer as casas, eu já tinha marcado aqui no tecido, mas ficou um pouco apagado. Então, eu vou dar mais uma riscadinha por cima, para acender bem essas marcações. Vou fazer 2 casas e depois eu finalizo e mostro como ficou no final. Essas casas eu deixei uma distância de 5 centímetros cada uma. Para fazer o caseado,
Centralizei o pé calcador da máquina bem no meio da vista e caseei. Fiz a primeira casa e a segunda. Essa minha máquina ela foi regulada pelo mecânico só para fazer caseados. Então, pessoal, eu vou terminar de casear toda essa chemise, que são 15 casas, e vou pregar todos os botões também. E depois, ao finalizar toda a costura na peça, eu trago para mostrar como ficou o resultado da peça pronta. Então, essas são as duas casas. O botão combinou muito bem com a listra do tecido. Agora é só finalizar a costura. Ao finalizar todo o caseado na peça, preguei os botões e esse é o resultado da peça pronta. Abri todas as casas com uma tesoura de cortar fio e a peça já está completa. Após finalizar toda a costura na chemise, pregar os botões e casear, eu vesti ela e ficou um pouco larga na parte das costas. Então eu fiz duas pences. Primeiro eu provei e depois alinhavei. As pences eu fiz com 28 centímetros. Iniciei bem próximo da cava e terminei próximo da cintura. Fiz uma pence de cada lado, somente na parte das costas. Como esse tecido é de tricoline, ele não tem muito caimento. Como ficou com sobras de tecido nas costas, então eu resolvi fazer as pences. Fazendo assim vai dar um ajuste melhor na peça. Como eu vou usar ela com o cinto, então não precisa ajustar muito. Após finalizar toda a costura na chemise, ela já está pronta para usar. Então, após finalizar essas pences, eu fechei o cinto. Fechei e desvirei do lado direito. Eu fechei ele todo na overlock. Ao fechar o cinto, deixei uma abertura no meio para poder desvirar. Depois de passar e deixar ele pronto, ele ficou na largura de 2,5 cm. Finalizando a costura, esse é o resultado. A peça ficou perfeita. Se gostaram, curtam e compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até o próximo vídeo.